Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 22. O Senhor Jesus, ele contando a história de Lázaro e do homem rico, ele diz que, e assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Estamos falando nos últimos dias sobre essas palavras que o Senhor Jesus diz aqui. Chegou o dia em que o mendigo morreu. E eu estava pensando recentemente sobre o que acontece com os produtos que se encontram na prateleira do supermercado. Porque esses produtos, eles têm uma ligação com o ser humano. No sentido de que o que acontece com eles também acontece com o ser humano. Por exemplo, se certamente você vai ao supermercado, você certamente, às vezes você vai encontrar, ou às vezes não, produtos fora da validade, produtos vencidos. É claro que isso não é frequente, né? Porque certamente por parte do supermercado há um processo, um trabalho para que isso não aconteça, até porque isso pode gerar até o supermercado ser fechado por conta da vigilância sanitária. Mas às vezes acontece de você encontrar um produto vencido na prateleira, não é verdade? Às vezes acontece. Porque o ser humano ele é falho. E às vezes a pessoa que trabalha ali, ela não prestou atenção, não percebeu que tinha um produto vencido entre aqueles que estavam ali. Então às vezes acontece de você encontrar um produto vencido na prateleira do supermercado. Eu estou falando isso porque nós somos como um produto. Não estou falando que nós estamos à venda. Estou falando que nós somos como produto. Em qual sentido nós somos como produto? Todos nós, assim como o produto alimentício, temos prazo de validade. Você vê que no produto, todo produto alimentício, arroz, feijão, macarrão, enfim, ele tem um prazo de validade descrito, né? Chama até alimento perecível, né? Tem um prazo de validade descrito na embalagem, no rótulo. Ali tem descrito um prazo de validade, uma data. E conosco funciona da mesma forma. Todos nós seres humanos temos um prazo de validade. Todos nós temos um prazo determinado de vida. E até esse dia, até que esse dia chegue, nós vamos estar aqui. Mas depois que esse dia chegar, nós não estaremos mais aqui. Você viu o exemplo que nós temos? Às vezes você vai encontrar um produto vencido na prateleira. Às vezes, não estou dizendo que é frequentemente, mas às vezes você vai encontrar. Por quê? Porque a pessoa era para ter tirado e não tirou. Mas agora eu pergunto a você: será que é possível que um ser humano ainda esteja aqui depois que o seu prazo de validade tenha sido expirado? Será que é possível? A palavra de Deus, ela diz aqui, o Senhor Jesus, que chegou o dia em que o mendigo morreu. Chegou o dia. Esse dia já estava determinado quando? No nascimento dele. Ele não sabia. Ele não sabia. Mas esse dia já estava determinado. Nós nascemos com um tempo determinado. Nós não sabemos. O produto tem lá o vencimento no rótulo, mas nós sabemos quando vai chegar o nosso dia. Nós sabemos quando nós vamos. Não, nós não sabemos. Mas nós, diferentemente do produto, não tem como, por exemplo, chegou a data do vencimento, chegou o último dia da pessoa e ela ainda tem. E ela ainda está aqui. Não tem como. Não tem como alguém, depois de ter chegado o prazo de vencimento dela, digamos assim, ela ainda está viva. Não tem como. Nós não vamos passar nem uma hora, nem um segundo do tempo que nos foi determinado. Nós temos um tempo aqui nesse mundo, um tempo que foi pré-determinado, não por nós, mas por quem? Por Deus. Ele nos deu a vida. Ele nos deu a vida. Ele nos deu um tempo aqui nesse mundo. E vai chegar uma hora que esse tempo vai chegar ao fim.
como aconteceu aqui com Lázaro, como aconteceu com eu, como acontece com todo mundo. Isso vai acontecer com todo mundo. A morte não é uma escolha. A morte não é uma opção. A morte é um fato da vida, é uma certeza da vida. É o fim de um ciclo. Nós nascemos, vivemos e morremos. Esse é o ciclo que todos nós estamos sujeitos. Ninguém nasce e vive sem que tenha que morrer. Não, todos nós temos que passar pela morte. Todos nós temos que passar pela morte. Eu digo passar porque a morte não é o final. Muito pelo contrário, a morte é o começo. Porque a vida que nós vivemos aqui é uma vida curta, é uma vida que não é nada. O que são 30, 40, 50, 60 anos, 80? Isso é muita coisa enquanto a gente está aqui. Mas se você parar para pensar, por exemplo, você está aí com seus 40, 50, 60 anos. E às vezes a pessoa coloca a mão na cabeça e puxa, e ela pensa, puxa, eu já estou com 60 anos, eu estou com 50 anos, eu estou com... Porque esse tempo aqui não é nada. Parece que é alguma coisa, não é verdade? Quando você, por exemplo, você que é jovem, você está aí com seus 16 anos, seus 15 anos. Parece que você pensa assim, vou viver os 80 anos, vou viver muito. Você estalou o dedo, já chegou aos 80 anos. Parece que é muito. Mas quando você vai ver, não é nada. Não é nada. Passa assim. Mas você sabe o que vem depois? O que vem depois não tem fim. Isto é, você vai viver e você vai continuar vivo. O que vem depois vai durar para sempre, não acaba. Falamos aqui, repetimos, nós temos um prazo de validade. Nós temos um prazo de validade. Nós não sabemos quando esse prazo vai expirar. Mas uma certeza nós temos. O dia e a hora em que esse prazo expirar, nós não poderemos passar nem mesmo um segundo. Nem mesmo um segundo. Você vê, todo mundo morre no dia que tinha que morrer. Nem um dia antes, nem um dia depois. Mas no exato dia em que a pessoa tinha que morrer, ela morre. Tanto é que você vê quantas pessoas não estiveram um fio de morrer e não morreram. Quantas pessoas escaparam por pouco da morte. Por quê? Por quê? Porque não era a hora, porque não era o momento, porque não era o prazo dela. Ela ainda tinha mais tempo. Ela ainda tinha mais tempo para viver. Por isso que ela não morreu. Não foi por acaso, não foi a sorte. Foi porque o prazo dela ainda não tinha chegado. Mas na hora que chega, meu amigo, aí já era. Aí já era. Tanto é que você vê pessoas morrendo de formas até, digamos assim, bizarras. A pessoa vai lá, tá arrumando o telhado de casa, cai e morre. A pessoa vai dormir, não acorda. A pessoa tá lá, descansando, daqui a pouco tem um infarto e morre. Quer dizer, porque era a hora, era o momento. Está escrito que há tempo de viver, ou melhor, há tempo de nascer e tempo de morrer. Quando chega o tempo, quando chega o dia, como fala aqui sobre Lázaro, não há mais acréscimo. Não há mais nenhum dia de acréscimo, nem mais uma hora de acréscimo. Quando chegar a hora, meu amigo, já era. Já era. Por que eu estou falando isso? Porque o problema, como sempre falamos, temos falado, não é você morrer. Não é você morrer, porque você vai morrer. Cedo ou tarde você vai morrer, eu vou morrer, todos vamos morrer. O problema é acontecer isso e a pessoa não está salva. E a pessoa ainda está perdida. Porque nós falamos sobre o alimento, né? Nós somos como alimento. Por quê? Porque nós temos um prazo de validade. A diferença é que o alimento, você sabe quando vai vencer. Você sabe. Agora, nós não sabemos quando o nosso prazo de validade vai chegar. Mas nós sabemos que temos um prazo de validade. Temos um tempo determinado. E até esse tempo, nós temos que fazer o quê? Nós temos que aproveitar a vida, nós temos que curtir e aproveitar enquanto está vivo.
É isso que o diabo quer que as pessoas façam. É exatamente isso. É esse pensamento que o diabo implantou na cabeça das pessoas. Você tem que aproveitar enquanto você está vivo. Você tem que aproveitar enquanto você é jovem. Você tem que aproveitar enquanto você é novo. Aí vai o cara, vai a moça e sai fazendo tudo o que dá vontade. Aí acontece o quê? De repente, do nada, ele morre. Ele morre. Porque ele não sabia quando a sua vida ia acabar. Ele deu atenção a um pensamento diabólico, demoníaco, de que ele tinha que aproveitar a vida. Sendo que ele não sabia quando a sua vida ia acabar. Aconteceu de morrer. Você sabe quem são as pessoas que mais morrem? As pessoas mais novas. As pessoas mais velhas estão ficando. Os mais novos estão morrendo. Às vezes, o jovem olha para um senhor, para uma senhora de idade, e ele pensa assim: esse aí já está à beira da morte, esse aí está com o pé no caixão. Mas você sabe quem está com o pé no caixão realmente? É aquele jovem, que às vezes só tem mais um dia de vida, que às vezes vai morrer naquele mesmo dia. Você sabe quando você vai morrer? Você não sabe. Pensamento cego, terreno, é que quem está para morrer é quem está lá no hospital. É quem está para morrer é quem está numa certa idade. Mas a pessoa não precisa estar no hospital para morrer. A pessoa não precisa estar numa idade avançada para morrer. Ela não precisa. Ela só precisa estar viva para morrer. Ela só precisa estar viva. Você está vivo? Você está viva? Então, meu amigo, minha amiga, você pode morrer. Você pode morrer. Você não sabe quando o seu dia vai chegar. E quando esse dia chegar, não vai ter mais nem um segundo a mais. Não vai ter, porque o prazo expirou. É como a prova, né? É como a prova. Depois que dá o tempo da prova, tem como escrever mais alguma coisa? Tem como responder mais alguma coisa? Já era. Não tem como fazer mais nada. Eu estava dando o exemplo aqui do alimento, mas nós também somos como o quê? Como a árvore. Porque enquanto a árvore está na terra, ela pode fazer o quê? Ela pode dar fruto. Ainda que cortem a árvore, o que pode acontecer? Ou vai acontecer? Ela vai crescer novamente e vai novamente dar fruto. Mas e se arrancar a árvore da terra? Arrancar desde a raiz. Será que aquela árvore vai crescer novamente? Será que aquela árvore vai dar fruto novamente? Negativo. Enquanto estamos vivos, somos como essa árvore na terra. Podemos dar frutos, em outras palavras, podemos fazer escolhas. Mas depois que a vida aqui tiver acabado, seria como se nos arrancássemos da terra. E depois que arranca da terra, já era. Não serve para mais nada. Não dá para mais dar fruto algum. Isto é, depois que morre, não pode fazer mais escolha alguma. Não pode tomar decisão alguma. A escolha foi feita. A escolha deve ser feita em vida. E eu quero deixar uma coisa clara. A escolha deve ser feita em vida. E a escolha foi feita. E a escolha será feita em vida. Será feita em vida. Se você morrer hoje, por exemplo, você fez a sua escolha. Qual foi a sua escolha? Se a sua escolha foi viver longe de Deus, essa foi a sua escolha. Ah, mas eu não fiz a escolha de me voltar para Deus. Será que eu não vou ter uma chance de fazer essa escolha? Você já teve essa chance. Você já teve essa oportunidade. Então, o tempo para fazer a escolha é o tempo que se tem aqui. Falamos e repetimos, nós temos um prazo de validade, que nós não sabemos quando vai chegar ao fim. E nós temos até esse dia para fazer a coisa certa, para seguir o caminho certo. Se não fizermos até esse dia, não poderemos fazer mais. Às vezes a pessoa tem a ilusão, né, que, por exemplo, ela morre sem ter se voltado para Deus. Ela pensa que vai se adicionar um tempo
para que ela venha se voltar para Deus. Está escrito que foi ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a morte é quantas? É uma. Depois da morte, o que vem? Vem a segunda chance? Vem o purgatório? É isso que vem? Vem o juízo. Então depois que a vida acabou, como o próprio nome diz, acabou. Não tem chance, não tem oportunidade. Então o que tem que ser feito enquanto ainda há ar nos seus pulmões, enquanto você ainda está respirando. Tem que ser feito até esse momento. Se não foi feito, já era. Já era. Já era, acabou. Então, veja como você está. Veja como está a sua vida diante de Deus. Porque você tem um tempo aqui. Você tem um tempo. E você não sabe quando esse tempo vai acabar. Você não sabe. Se você olha para a sua vida e você percebe que está longe, que está distante, que está afastado de Deus. Ainda às vezes você, dentro da igreja, você está longe, está distante, está afastado. Mesmo dentro da igreja você está longe, você está separada de Deus. Mas você tem uma oportunidade de mudar essa situação. Hoje lembra daquilo que foi falado? Enquanto a árvore está na terra, ela pode dar fruta. Mas depois que ela foi arrancada, não tem mais o que fazer. Nunca mais aquela árvore vai poder dar fruto. Se você reconhece que está longe, que não está bem, e quer se voltar para Deus, porque o tempo de fazer isso é esse aqui. O tempo de fazer isso é em vida. O tempo de fazer isso é enquanto está aqui. Se você quer fazer isso, faça isso agora. Faz a sua oração nesse momento. Fala com Deus aí onde você está. Você que percebe que você não está salvo, você não está salvo. Você que tem vivido no pecado, você que tem vivido uma vida errada. Mas você não quer continuar desse jeito. Porque você sabe que seu tempo vai acabar. Você sabe que uma hora a vida aqui vai chegar ao fim. E você não quer acabar dessa forma. Você não quer terminar dessa forma. Fale com Deus nesse momento. Faz a sua oração nesse instante. Resolva as coisas entre você e Deus agora. Decida deixar o pecado, a vida errada. Decida deixar aquilo que está separando, aquilo que está afastando, aquilo que está distanciando você de Deus. Aquilo que você sabe que está te fazendo mal, que está te prejudicando, que está te levando para a perdição. Faça isso agora. Essa escolha só você pode fazer, essa decisão só você pode tomar. Não tem ninguém que possa fazer isso por você. É só você. Então faça isso agora. Escolha isso agora. O tempo de escolher o certo é em vida. Se eu não escolher o certo em vida, eu nunca mais vou poder escolher. Não haverá segunda chance, não haverá outra oportunidade. Esse é o momento, essa é a hora de tomar uma decisão, de fazer uma escolha. Porque de um jeito ou de outro, todos nós vamos fazer uma escolha. Aliás, nós já estamos escolhendo. Porque se morrêssemos agora, seríamos imediatamente encaminhados a um lugar de permanência eterna. Hoje você já está escolhendo. Hoje. Você não vai escolher, você já está escolhendo. E se você vê que a sua escolha não tem sido certa, correta, então mude ela agora. Mude ela nesse momento. Para que você não venha acabar nesse lugar de perdição eterna. Decida. A partir de hoje, obedecer a Deus, se sujeitar a Deus, se submeter a Deus. Fazer do Senhor Jesus o Senhor da sua vida. Fazer dele o primeiro, a prioridade. Faça isso nesse momento. Escolha isso. Escolha a vida eterna. Escolha a salvação. Essa escolha tem que ser feita aqui. Não é depois. Não é depois. Não é amanhã. Não é semana que vem. Não é ano que vem. É hoje, é agora. É aqui, é agora. Porque nós não sabemos o dia em que tudo isso aqui vai acabar. Nós não sabemos o dia
em que nós iremos parte. Então, enquanto há ar nos seus pulmões, enquanto você está vivo, enquanto você está viva, faça essa escolha, tome essa decisão, porque se você faz isso aqui, se você escolhe isso aqui, você tem a vida eterna no céu.